Bate-papo. Recebendo aqui na manhã da quarta-feira o casal de pastores que está assumindo o ministério da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Lajeado, Alessandra Borchardt Alves e Mauro Compagnoni Alves. Estão com a gente aqui na Rádio Independente. Alessandra, como vai? Muito bom dia. Bom dia, tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Tudo Prazer ótimo. Estar aqui com vocês. Que legal. Mauro, como vai? Bom dia. Graças ao bom Deus, tudo certo. É uma alegria poder estar compartilhando este momento de conversa junto de vocês. Bom dia, prazer recebê-los. E eu começo perguntando, qual é a missão dos pastores? O que faz um pastor? Como é a rotina de um pastor, para ilustrar para a nossa audiência no começo desse bate-papo? Bom, o pastor, a missão dele é cuidar das suas ovelhas, né? Cuidar bem delas, tratar bem elas com carinho, cuidar para que também não caiam em ciladas da vida. E nós fizemos isso tudo a partir do Evangelho de Jesus Cristo, que nos ensina o que é o verdadeiro amor, que é entrega. E esse amor a gente trabalha para transmitir, não só para as pessoas, mas para todo o mundo, viver ele de forma consciente, que amor é muito mais que um sentimento, mas também uma atitude que parte da gente com o próximo. E é isso que a gente faz, auxiliar as pessoas nesse amadurecimento da fé cristã. Alessandra, tu és de Santa Catarina de Mondaí? Sim, natural de lá. Olha só, e tu és, Mauro, de Estância Velha? Estância Velha. E estavam em Cruzeiro do Sul? Em Cruzeiro do Sul, aqui do ladinho de Lajeado. Claro. Bom, teve Alessandra... um problemão lá em Cruzeiro, Foi. né? Por causa da enchente. Ah, exato. Atuamos lá, eu atuei em Cruzeiro do Sul por 9 anos. Então já é um bom tempo que nós estamos aqui no Vale. Gostamos muito aqui da região, das pessoas que são muito acolhedoras. Então, uma boa caminhada lá. E agora aqui em Lajeado. Pastora Alessandra, nós tivemos a oportunidade de conversar há alguns anos no programa Papos de Mulher, quando chegava para essa missão aqui na região, justamente porque não era comum, ou tão comum, ainda nos causava estranheza e curiosidade, acho que a palavra é muito mais curiosidade, uma mulher pastora, uma mulher liderando. Hoje já é mais comum ou ainda são poucas? Temos muitas mulheres no ministério hoje. Já são 43 anos que a SLB ordena mulheres para o trabalho ministerial. Então, tem muitas colegas, inclusive aqui no Vale. Eu não sei dizer ao certo quantas pastoras nós somos, mas eu acho que é um número muito igualitário, né? De pastores também. Ah, tá parelho, é? Tá, acho que sim. Aline, deixa eu fazer só um comentário. Quando eu cheguei na paróquia de Cruzeiro, a Alessandra já estava. E certa vez um membro tocou lá na secretaria, eu fui atender ele, e ele disse assim, eu gostaria de falar com a pastora. Eu falei, bom, ela não se encontra no momento, eu posso te ajudar? Ah, mas eu queria falar com a pastora. Mas eu também sou pastor. Mas eu prefiro a pastora. Ah, olha só. Que bom, né? Que bom. Eu não recordo quanto tempo da nossa entrevista, mas a gente sabe que foi em todas as áreas, né? Esse normalizar desse olhar para essas mulheres nesses espaços de liderança aconteceu e que bom. Agora, casais, pastores, temos? Temos mais? Não Temos muitos? Ah, isso não ainda muitos. são poucos. São, até porque na ISLB nós temos poucos locais que acolhem casais. Então, para conseguir área de trabalho, é sempre muito difícil. Então, são poucos. Aqui no Vale temos 3 casais de ministros. Nós aqui em Lajeado, em Teutônia, bairro Canabarro e em Westfália. Nessas... E também Marques de Souza. Isso, Souza. Também é um casal. Aqui no Quando Vale. que vocês se conhecem? Há quanto tempo nós nos conhecemos? Na faculdade. Na faculdade. A Alessandra já estava no quarto ano. Eu estava no 3º ano da faculdade. Por viés do destino, né, nós nos conhecemos num trabalho em conjunto para uma viagem em prol da faculdade. E aí fomos conversando, trabalhando. Surgiu muitos casais, porque foram 22 dias de viagem, mas o único resiliente que se manteve até hoje somos nós, há 20 anos já, né? Foi uma viagem até o Espírito Santo. Então, tivemos um bom tempo juntos no ônibus para nos conhecer e de lá para cá já são
20 anos. Eu brinco que nós começamos com a lua de mel, né? Os primeiros 2 dias foram bem legais, mas depois só melhorou, né? A gente foi se conhecendo mais, né? Ô, gente, conta para nossa audiência como que é a rotina de um pastor, pensando nas atividades profissionais, como é que se organiza a rotina e considerando que vocês são um casal, também dividem essa agenda profissional. Eu erro em falar profissional? Nós falamos mais ministerial. Ministerial seria o correto. Porque além de ser uma profissão, ela é uma vocação. Porque Perfeito. quem não se encontra com a vocação vai se frustrar no ministério. Porque não é só a subsistência ministerial, só o salário, mas tu tem que te reconhecer dentro desse espaço. Porque senão tu acaba se frustrando com as adversidades que vão se apresentando no caminho. E os desafios que são diários, né? Assim, a gente tem no final de semana sempre as celebrações, né? Os cultos. Mas durante a semana Quantas, a vida em média, é muito Alessandra, intensa. No fim de semana, quantos encontros ocorrem no fim de semana em média? Assim, Pensando que em vocês cultos. atendem? Isso varia conforme a agenda, mas de 3 a 4 celebrações. Por dia? Num domingo. Ah, num No domingo. domingo. Só que nós dividimos a agenda com o colega pastor Henrique, né? Que também faz parte do grupo ministerial, na verdade ele é o coordenador do grupo. E nós vamos um para cada lado, né? Nós temos um ponto de pregação no Jardim do Cedro e um no São Cristóvão, ao lado da escola Gustavo Adolfo. Só para a audiência entender, vocês não atuam juntos, então, no culto? Ou Não. sim? Não. Dificilmente. Sim. Algumas vezes. Mas como a maioria dos momentos tem no mesmo horário os cultos, então cada um vai para um lado. Quando é possível, celebramos nós 2 juntos ou nós 3, com o pastor Henrique também. Mas isso não acontece com muita frequência por causa da agenda da comunidade. E durante a semana a gente tem atividade com muitos grupos, né? E daí também temos uma divisão entre nós, né? O pastor Mauro assume alguns, o pastor Henrique e eu outros. Eu assumi quase todos os grupos de trabalho com mulheres, né? E além das visitas e das atividades junto às escolas da rede sinodal aqui do nosso município. Temos o Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo e o SEAT. O pastor Mauro e eu, então, atuamos junto ao GA e o pastor Henrique junto ao SEAT. Então, temos nossos momentos de inserção junto às escolas com as crianças. Essa é a rotina da semana. Isso. Temos trabalhos com jovens, temos outros trabalhos com homens, com grupos de estudos bíblicos. Terceira idade. Então, a agenda ela é muito dinâmica, até porque surgem coisas que não estão na agenda. Visita hospitalar, sepultamentos. Então, tudo isso faz parte do nosso viver diário e também a preparação de todos esses materiais. A gente não chega lá e executa do nada, né? A gente tem um momento que a gente precisa tirar para fazer bem feita essa produção de conteúdo para compartilhar com as pessoas. Vocês gostam de atuar juntos na celebração? Como é que é? Muito. Muito Bastante. Eu digo assim, nós nos complementamos, né? Eu acho que isso é o bacana de compartilhar o ministério com a minha esposa. Nem todos os casais se acertam, mas eu digo que eu acertei em tê-la não só como colega, mas também como esposa. É aquele feeling que a gente vai criando com o tempo. A gente já sabe onde entra, onde aqui é a minha entrada, aqui é a tua, a gente já se separa ali. E eu sempre digo, feliz é a paróquia ou a comunidade que tem um olhar feminino, né? Cresce muito porque tem esse feeling com as mulheres que nós homens muitas vezes falhamos. Não conseguimos cultivar ou até ter esse cuidado especial. Se a gente vê assim numa poimênica, que é um conversar com a pessoa, onde ela precisa de uma orientação, às vezes num atendimento de mulher para mulher, se tem muito mais produtividade em acolher aquela dor do que com um homem, que às vezes pode ser uma resistência masculina. Então, feliz é a paróquia e a comunidade que sempre tem uma colega para atuar juntos, né?
Uma curiosidade que a gente faz para todo casal que a gente entrevista, que atua junto, que trabalha junto, é quando para de falar da missão, né? Do trabalho, da vocação. Como é que é na casa? O assunto é esse? Vamos almoçar, o assunto é esse. Vamos jantar, esse é o assunto. Ai, muitas vezes esse é o assunto, né? O que fazer, como fazer, para que caminho seguir, trocar ideias. Mas nós temos 2 filhos, um de 6 e um de 11 anos. Então, também tem todo esse envolvimento com eles. Eles acabam, assim, tirando a gente um pouquinho desse só o trabalho, ministério, comunidade, o que é muito bom. Pelo menos um nasceu aqui no Vale, é isso? Isso aí. O Pedro nasceu aqui em Lajeado, no Hospital Bruno Borne. E como é que é para eles entenderem a função de vocês? Está claro? Eles participam junto quando possível? É uma fase assim bem interessante. O Natan, que está chegando agora na pré-adolescência, já tem um outro pensamento mais amplo, assim. Ele compreende um pouco mais. O Pedro, ele vai aonde pai e a mãe vão, ele vai atrás. Ele não tem muita escolha. Já o Natan, ele já está mais consciente. E o legal é que a gente não quer tornar esse espaço da igreja o trabalho deles. A gente tem essa consciência. Não é trabalho deles, é nosso trabalho. A gente quer que eles gostem da igreja, da vida comunitária, das relações com as pessoas, e isso a gente tenta fazer sempre de uma forma saudável. E o que a gente faz? A gente motiva a eles a encontrarem os seus espaços. O Natan agora está participando do ensino confirmatório, o Pedro do culto infantil, o Natan agora também se envolve com a juventude, e tudo isso, ele vai criando o seu próprio espaço. Eu não sou só o pastor, mas também pai, a gente sempre cuida, né? Para não estar invadindo esse espaço dele, onde ele vai conquistando os seus relacionamentos também e se identificando mais com a igreja. Mas eles sempre nos acompanharam muito, desde pequenos, né? O Pedro, ele nasceu ali na pandemia, pós-pandemia, então ele demorou um pouquinho mais, porque por um bom tempo nós não celebramos cultos, né? Não tivemos essa caminhada comunitária de grupos, mas sempre nos acompanharam muito e eles gostam também, porque muitas das relações deles de amizade são de amigos que conheceram na igreja, em grupos da igreja. Vocês sabem que é uma pergunta também que ela é curiosa em relação à percepção das outras pessoas da comunidade. Eles olham diferente para os filhos, porque são filhos dos pastores, por exemplo? Tem algum olhar diferente? Existe uma cobrança maior? Os filhos percebem isso? Isso acontece? Sim, tem. Eles esperam sempre assim Tem os dois lados, né? Quando eles são pequenininhos, tudo pode. Uma vez eu lembro que eu chamei a atenção do meu filho mais velho, o Natan, na igreja, para ele sentar direito no banco. Ele estava caminhando em cima dos bancos, né? Falei, filho, senta. E uma senhora assim, deixa, pastor, ele é criança, ele pode. Eu falei, mas quando ele ficar maior e fizer isso, a senhora não vai gostar, né? É o filho do pastor. É o filho do É pastor. o filho do pastor. Então tem esse peso que muitas vezes as pessoas esperam que os pastores sejam perfeitos e os seus filhos mais perfeitos ainda, como um modelo de vitrine. E na verdade nós somos seres humanos, falhos, em algum momento nós vamos errar. Por isso que eu digo assim para todo membro, cuidado quando você coloca alguém num pedestal, porque em algum momento essa pessoa vai lhe decepcionar. E nós pastores também somos seres humanos que dependemos da graça e do perdão de Deus. Propensos à falha diariamente. Né? E os nossos filhos muitas vezes, infelizmente, às vezes recebem esse olhar pesado, né? Assim, mas graças ao bom Deus nós temos conduzido muito bem isso com as pessoas entendem. E com eles também. Eu lembro que uma vez o Natan chegou em casa e ele disse assim, mãe, só porque eu sou filho de vocês, eu não tenho direito a errar? E eu disse, não, filho, por quê? É que às vezes eles diziam assim para mim, filho de pastor fazendo isso? Mas eu sou uma criança, eu sou como todos os outros, eu não sou diferente. Daí eu disse, é isso mesmo, você não é diferente, você é como toda criança, vai descobrir o teu espaço e você erra, porque nós como pastores também erramos. Né? Então, assim, e uma coisa interessante também do Natan, como ele é maior e ele é muito interativo e questionador, quando ele não tem a nossa atenção no momento que ele quer, ele sai
e ele volta e diz: pastora, posso falar contigo? Né? Ou pastor, posso falar contigo? Porque ele sabe que se alguém vem até nós e diz: pastora, pastora, eu preciso falar contigo, nós vamos dar atenção. Então, a inteligência dele, né? Assim, já que o meu pai e minha mãe agora são muito ocupados, eu vou me retirar, mas eu volto e peço a atenção deles. De outra forma, olha só. Em 5 anos, aceitamos o currículo do Natal. Gostei desse perfil. Persuasivo, hein? Persuasivo. Antes de fecharmos a pauta das crianças e dos adolescentes, e aí trazendo até para a esfera de pastores mesmo, e saindo da paternidade, da maternidade, é um desafio, é delicado manter essa criança, esse jovem na igreja desde sempre, atraí-lo, mantê-lo, porque a gente percebe que em várias frentes, não só aqui de religiões, mas em várias frentes, a pauta é a renovação, a permanência do jovem, né? Quando a criança vai, acompanha o pai e a mãe, depois quando é adolescente ele acaba se distanciando, e aí depois de adulto trazê-lo de novo é muito difícil, porque hoje nós estamos disputando com muitas coisas. Como é que é lá na vida do ministério para fazer esse movimento? Olha, essa reflexão é muito atual, tá? Independente dos segmentos. Por quê? Porque hoje as crianças e os adultos também não se permitem mais se frustrar, né? A gente sempre tem uma tela na frente, ou da televisão, ou do celular, que continuamente está nos alimentando. Como tornar o espaço da igreja atrativo para as crianças quando os pais não querem participar? Certa vez uma pessoa chegou para mim assim: bah, Mauro, tu nem sabe o que aconteceu. Ah, o padre quer que eu vou na missa. Mas por que o padre quer que tu vá na missa? Ah, bacana, acho legal assim na parte do padre, que tu frequente, tu é membro dele. Não, mas ele quer que eu vou por causa da catequese da minha filha. Tá certo o padre. Ah, tu fala isso porque tu é um religioso. Não, porque se a gente quer que os nossos filhos frequentem a igreja, nós temos que mostrar que esse espaço, ele é atrativo e faz bem, não só para a nossa saúde espiritual, mas também para o convívio social. Quando a gente não gosta, como é que a gente vai querer que os filhos gostem? Então, para nós, dentro da igreja, é um grande desafio. Não atrair só as crianças, mas também os pais. Quando eles têm a consciência de o quanto é importante manter essa espiritualidade, viver isso em harmonia em casa, junto dos filhos, isso se torna um reflexo vivo. É um bom exemplo que vai contagiando, né, as crianças. E para nós, como igreja, trabalhar esse segmento desde o culto infantil, que é o espaço para os pequenos, juventude, e dar sequência também na vida adulta, é sempre um desafio, porque sempre temos que usar de criatividade, né? Mas nunca esquecendo que o centro é o amor de Jesus Cristo. Importante também não tirar o direito da criança a ter acesso à informação, de ter acesso a todo o conteúdo que é oferecido. Às vezes a gente, eu não acredito, eu tiro o direito. Não, ela vai decidir depois. Então ela decide depois o que ela vai fazer, se ela continua, se ela sai. Então é importante também. Eu acho que a gente às vezes a gente faz um corte muito grosseiro, né, Aline? Muito grosseiro, e a criança precisa disso. Ela precisa crer em alguma coisa. Todos nós precisamos, né? Em algumas fases, momentos da vida, de maneira bem mais intensa, forte, mas em todos os momentos. É importante para a gente saber que nós não estamos aqui por um acaso, que somos criados à imagem e à semelhança de Deus, que Ele nos ama e que Ele deseja nos ajudar. Naqueles momentos em que nós nos sentimos fracos, angustiados, sobrecarregados, sem forças, é o momento que Deus mais se coloca junto de nós para que nós não percamos a nossa esperança, mas continuemos. Isso é o que a gente busca testemunhar diariamente. A gente sabe que tem momentos da vida que é mais difícil. Outros, a gente busca Deus com muita intensidade, muita força, especialmente em momentos de doença, ou como nós vivemos ano passado, aqui no Vale, com as enchentes. Então, a gente se agarrava muito em Deus e a gente conseguiu, eu penso, reconhecer e sentir o cuidado de Deus, porque tantas pessoas vieram ao nosso encontro, de perto, de longe, pessoas desconhecidas que cuidaram de nós.
né? Foi Deus que colocou no coração das pessoas o desejo de nos ajudar aqui no Vale. Até eu sempre digo, né, nos momentos difíceis, até nos momentos ruins, Deus faz coisas boas. Nem a enchente não é uma coisa que veio de Deus, né? Tem pessoas que dizem, mas será que é Deus que está nos castigando? Não, Deus não nos castiga. Mas nesses momentos ruins, Ele consegue fazer coisas boas, tocando no coração das pessoas a solidariedade, que é algo tão difícil nos dias de hoje, né? A pessoa sair do seu conforto, do seu lar, para ir auxiliar outras pessoas que nem conhece. Então ali também tem a mão de Deus. E outra coisa importante, as pessoas que cultivam a espiritualidade, agora estou falando uma forma mais ampla, sempre tem assim os seus benefícios. Quando está num tratamento oncológico, alguma fase difícil na vida, tem onde se agarrar. E isso ajuda a superar ou ter mais qualidade em seus tratamentos. Então a fé, ela é importante porque ela nos dá um sentido para a vida. Quando a gente arranca isso do ser humano, o que nos resta? Só o racional. E o racional é a matéria. E a matéria um dia ela vai ter fim. Então, se a gente tem onde se agarrar, que é um Deus que nos acolhe lá no nascimento até o fim da vida, é uma esperança contínua até a eternidade. Agora, num olhar mais cristão, né? Eu ainda tenho uma pergunta, Moisés, e aí para o casal. De como é que é o dia que discute? Deixa a toalha molhada em cima da cama, também não sei se faz isso com 20 e poucos anos, né? Espero que não esteja fazendo, pastor, mas caso porventura. E aí temos uma ação, temos um culto, temos algo. Como é que faz para administrar? Como faz para separar? Qual é a receita desse bolo? Olha, não tem uma receita, né? Não me diga isso, já. A expectativa era altíssima para essa resposta. É que eu penso que cada momento, situação é administrada de maneira diferente. Às vezes acontece, né? Não tanto entre nós, mas das crianças. Então... Administrar as crianças, né? Porque elas têm conflitos entre elas também, né? Porque tá a questão das idades. Mas entre nós é muito tranquilo, sempre de forma respeitosa. Quando eu não gosto de algo, eu sou muito sincero com a Alessandra e digo assim, aquele dia que tu falou isso, eu não gostei. Tá? Não gostei desse jeito que tu falou, ou como tu expôs, e vice-versa. Nós trabalhamos também, um dos projetos para a comunidade de Lajeado é o grupo de casais. A gente adora esse grupo porque todo mundo pensa que casamento de pastores é perfeito. Nós temos falhas, até porque nós viemos de criações diferentes. A Alessandra é de Santa Catarina, eu sou do Rio Grande do Sul, já são jeitos diferentes, né? Culturas um pouco diferentes. E aí a gente pega famílias diferentes, une, sempre vai ter resquício uma da outra e a gente vai ter que formar o nosso jeito. E nesse formar, às vezes, dá os atritos. E como lidar com isso? Aí tem o diálogo. Sabe o feeling da mulher? Às vezes a gente tem que trabalhar isso dentro de nós, homens, porque o que para nós não é essencial, às vezes é super importante para ela. Então, com a caminhada a 2, assim, 20 anos, a gente vai já pegando esses cuidados, esses feelings. Mas temos, sim, as nossas diferenças como indivíduos. A gente não concorda com tudo. Cada um tem o direito de pensar diferente, mas a gente sempre tenta conciliar. Entrar num consenso, né? Buscar o bem comum. Tem boa manutenção aí, Aline. São bem analisados e boa manutenção. Exato. Entendeu? Pô. Sabe que o pastor começou me respondendo e a pastora que não havia uma receita de bolo, mas o pastor falou deu uma receita, né? Que é a comunicação, que é o diálogo. Eu ia falar, olha, isso aqui não ficou legal, não gostei, me bateu torto, né? Do que guardar isso, porque algum dia esse copo vai virar, enfim. Que bonito, gente. Sabe, Aline, que é algo assim, principalmente para quem é casado há mais tempo, né? 20 anos é um período bem longevo, assim, bem grande já. A gente olha para o cenário hoje, as pessoas, os casais, os relacionamentos, eles têm uma duração que está um pouco limitada, né? Eu até fico, às vezes, um pouco preocupado com isso, mas é algo que me parece que a curto prazo não tem tanta chance de modificar esse quadro, mas conversar... a gente fala há tanto tempo, né? Não deixa embaixo lá, não deixa embaixo, não coloca embaixo do tapete, não fica canalizando tudo, não segura tudo, vai conversando. Eu acho que isso realmente é fundamental. Não tá legal, conversa. A comunicação é o ponto essencial, né? Quando não se comunica, dá ruído e dá atrito. Mas uma dica, se eu posso dar para os casais ouvintes aí... Agora a receita. Agora. Aumenta o volume.
Quando foi a última vez que você reparou na sua esposa ou no seu marido? A gente está tão no automático que a gente sai de casa, a gente volta, a gente nem percebe já a roupa que o outro está usando, ou se fez uma maquiagem, se não fez, se cortou o cabelo ou não. E esses detalhes são importantes porque é um olhar diferente e valoriza o outro. Eles fazem toda a diferença. Tem né? esse cuidado, esse carinho. E mais uma coisa importante também que nós ouvimos no dia do nosso casamento, eu nunca mais esqueci. Uma amiga nossa, uma senhora hoje já falecida, ela disse: nunca durmam de costas um para o outro. Porque talvez no outro dia, aquilo que vocês poderiam ter resolvido de maneira mais branda, seja uma barreira entre vocês. E quando a gente faz isso com frequência, isso vai crescendo, 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 e vocês se afastam. Então, antes de dormir, conversem. Olhem um para o outro. Não durmam de costas, porque isso não resolve o problema. E a gente faz isso. E tenta respeitar o tempo do outro, né? Tem dias que eu chego em casa e digo para a Alessandra, eu preciso de uns minutos. E eu vou lá, fico com o meu violãozinho, toco um pouco, ou brinco com o cachorro, depois eu volto e converso. Mas a gente precisa também resolver, mastigar isso dentro de si, né? Muito bem, que bonito o nosso bate-papo. Queremos agradecer a disponibilidade de vocês de compartilharem um pouco conosco. Também o lado B, que tem muita curiosidade, né? A gente sempre quer saber como que é esse casal que atua junto e, enfim, a gente fica sempre pensando, será que briga, gente? Como é que funciona? Então, acho que a gente conseguiu aí levar um pouquinho, sanar um pouquinho da curiosidade nossa, minha aqui do Mo e da nossa audiência, e que nós possamos ter esses momentos de reflexão mais vezes com vocês por aqui. Foi um prazer estar com vocês e uma alegria também poder compartilhar um pouco da nossa vida ministerial e um pouco da nossa vida, do nosso relacionamento pessoal, né? Que legal. Muito abraço, obrigada. Alessandra. Muito obrigado. Os pastores Mauro e Alessandra conversando com a gente aqui estão assumindo agora a Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui em Lajeado.